A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. O programa Cristo é a Resposta. A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. O programa Cristo é a Resposta. Estou feliz de estar aqui com os irmãos. Tenho um carinho muito grande por cada um dos meus irmãos. E estou muito agradecida a Deus por esta oportunidade. A gente que serve a Deus há tantos anos, agora temos a oportunidade de estarmos tendo um contato, né, visual. É muito bom isso. Muitas pessoas entram e deixam mensagem tão carinhosa, dizendo que me acompanha desde que era criança, mas nunca tinha uma ideia como eu era. Muitas pessoas falando, a gente só ouviu de disco esses anos todos. Eu te escuto, eu te amo, muito carinho. As mensagens me emocionam, sinceramente. Irmãos queridos, eu postei uma pergunta sobre o disco Meu Desejo e vou fazer um sorteio para dar de presente o disco Meu Desejo, porém em CD. Graças a Deus eu tenho todos os meus 50 discos. Quando eu falo que eu gravei 50 discos, meus queridos, na verdade, solo, eu devo ter, eu não tenho certeza, mas são 30 e poucos discos. Só que a Mara Dalila gravou muito disco, o Gide, meu filho, gravou, e eu participava dos discos deles. Eu cantava, geralmente, todos os discos. A maioria dos discos de Mara Dalila, do Gide, eu é que estava na direção, eu que estava produzindo. Então, eu conto 50 discos porque eu participava em dueto, back vocal, e a experiência foi de 50. E Deus preparou aqui em Goiânia um irmão que masterizou, copiou do disco e fez os CDs. Então, eu vou, segunda-feira, sortear, vou copiar. Eu pensei em fazer isso hoje, mas a internet nossa, nesse horário, ela fica muito lenta, muito baixa. Então, eu pretendo fazer isso na segunda-feira para dar de presente o CD Meu Desejo para aquela pessoa que for sorteada. Certo? O programa Cristo é a Resposta. Ele é maravilhoso. Estamos aí na véspera de eleições que irão decidir aonde vamos ter um novo presidente da República. Deputados, senadores, governadores. E é do conhecimento de todas as pessoas que nós estamos vivendo uma situação muito difícil, muito complicada, pela maneira que o Brasil até hoje viveu essa coisa de política, eleições, votos. É muito complicado. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria, irmãos, de pedir para todos os meus queridos irmãos que hoje tire um tempo com Deus, ore a Deus, busque a Deus, pedindo a direção de Deus, para que o nosso Brasil saia dessa dependência de pessoas comprometidas com o inimigo nosso. Pessoas que têm votos, pessoas que se entregaram à corrupção, ao erro, ao pecado, à traição para com seus patriotas.
É isso que eu vejo, irmãos. Isso é uma traição. Porque nós temos que amar o nosso irmão, a nossa pátria. É o mínimo que um político tem que fazer. É amar e respeitar o seu irmão de país. Nós somos brasileiros e temos que amar os irmãos brasileiros. Então eu gostaria de pedir, com todo o amor, com todo o meu carinho, com toda a minha preocupação do que estamos vivendo, do que a gente está vendo, as leis que estão lá em Brasília. Tem muitos irmãos da igreja que trabalham no magistério, nesses prédios, são pessoas que estão próximo a esses políticos. E eles comentam com a gente. Quando a gente vai a Brasília, a gente conversa com irmãos que trabalham ali. E eles falam, as leis são tenebrosas, as leis são leis promíscuas. E nós não podemos, o Brasil é de Jesus. É um país, irmãos, que custou a vida de muitos irmãos queridos, suecos, americanos, que vieram para o Brasil, que deixaram família, deixaram o país, deixaram tudo, as suas casas, os seus bens, e se entregaram com toda a sua força, com toda a sua garra de missionários, para ganhar o nosso Brasil. E nós não vamos permitir que todo esse trabalho, toda essa luta de brasileiros que se entregaram, pastores que viveram, não é esses pastores de hoje, que vivem aí de jatinho para um lado e para o outro, que carro importado, blindado, guarda-costa, não. Os nossos pastores que eu conheci na minha infância, lá no interior do Rio Grande do Sul, andavam a cavalo, andavam de carroça, andavam sofrendo a pé, andando quilômetros e quilômetros, de trem Maria Fumaça, passando as noites inteiras dentro de um trem para chegar de manhã e pregar a palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus justo. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que não esquece isso. Por isso o Brasil é de Jesus. Vamos orar, tire um tempo com Deus essa noite e interceda por essas eleições amanhã. Que Deus coloque lá como presidente a pessoa que todos estão pedindo e que Ele cumpra com o que prometeu, de ter um Brasil livre para servir a Deus. Senão, irmãos, nós vamos cair nos mesmos problemas de outros países, que não podem nem comprar uma Bíblia, que é proibido de vender Bíblia, é proibido de ter as coisas de Deus. Nós já estamos vivendo isso camuflado, porque nas escolas foram proibidas Bíblia, mas não foi proibido aquele livro que eles dizem que são para ensinar a criança coisas horríveis, coisas de completo falta de raciocínio. Criaram coisas em desenhos, levando a criança para a pornografia, para despertar na criança áreas que não devem ser, que devem ser no tempo certo, na idade certa. Proibiram a Bíblia nas escolas, mas esse livro não proibiram, porque é camuflado, é contando historinhas, mas historinha que termina dizendo para o menino ser o belo adormecido. Um menino ser o belo adormecido. Então vamos ter muito cuidado. Olha, irmão, olha crente, olha querido, querida, a nossa responsabilidade como cristão é muito grande. É uma hora muito grande, decisiva para o Brasil. E vai depender da nossa oração para que o Brasil se torne uma pátria que é de Jesus, por direito. Glória a Deus. Eu já oro há muito tempo. Eu tenho um compromisso de orar pelo meu Brasil. E espero que você tenha também. Em vez de torcer, de sair para as ruas, gritando, ore.
ore. Pode sair, pode torcer, pode fazer um monte de coisa. Mas a base, o fundamento, o resultado só virá através da oração. Tudo bem? Então, tá bom. Então, agora eu vou falar um pouquinho de amor. Todos os dias, quando eu me preparo para ler a Bíblia e me preparo para o programa Cristo é a Resposta, o Espírito Santo fala tão lindo no meu coração. Continue falando de amor. Por quê, meus queridos? Porque o amor está sendo direcionado para interesses pessoais, interesses particulares, interesses que o ser humano tem, pensando que o amor ele é manuseado, ele pode mudar, ele pode deixar de existir e passar para outra pessoa, para outro resultado. Quando, na verdade, o amor que eu estou falando já há 3 programas com esse é o amor maravilhoso, o único, o singular amor de Deus. E eu escolhi para falar com os irmãos hoje, João era o apóstolo do amor. E o livro de João, 1 João, no capítulo 4, no verso 18, está escrito, olha que lindo, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Lindo. Nós amamos porque ele primeiro nos amou. Foi ele que nos amou, foi ele que nos escolheu, foi ele que nos chamou. Eu sinto isso. Essa comunhão, essa gratidão no meu coração por esse amado Senhor, Criador do céu e da terra, Criador do amor. E quando eu leio, eu falei com os irmãos que Deus me deu a oportunidade de ter o Lar Esperança. As pessoas falavam orfanato, esperança. Eu não gosto dessa palavra orfanato. Eu prefiro lar, porque é como a gente vivia com aquelas crianças. Uma família, um lar. E Deus me deu a oportunidade de criar 20 crianças. Eu tenho muita saudade desse tempo, porque foi um tempo que eu aprendi muito convivendo com essas crianças. Por isso que eu não aceito, meus queridos, que esse kit gay aí, criado por um promíscuo, sem compromisso com Deus, que não ama, que não respeita a família. Eu não concordo que venha mudar a pureza da criança. A pureza da criança é uma coisa natural dela. E é isso que é lindo nela. Eu sei, eu vivi com 20 crianças e na creche até hoje. Nossa creche tem 100 crianças. A gente visita e vê aquela pureza, aquela coisa linda. E eles vão continuar puros em nome de Jesus, porque o nosso país é de Jesus. E eu lembro sempre de um episódio, de um acontecimento sobre essas crianças convivendo comigo. E eu lembrei da Ludmila. Tomar uma aguinha, obrigado. Meu filhão que está aqui, Carlos Eduardo. É ele que está ali na técnica de som. E sabe, irmãos,
quando eu falei o verdadeiro amor lança fora todo medo, o perfeito amor de Deus, eu me lembrei da Ludmila, uma menininha que chegou no nosso lar com 4 para 5 anos. Uma linda loirinha. E ela tem até hoje 3 irmãos. 2 meninos menor que ela, e ela era mais velha. E a Ludmila chegou no nosso lar completamente atormentada, de medo. A Ludmila tinha um verdadeiro pavor de ficar sozinha. Ela sempre tinha que estar perto de alguém. E ela se apegou muito a mim. Ela gostava muito de cantar. Inclusive, ela gravou comigo um lindo hino, Voz da Esperança. E ela, por que ela tinha esse medo? Por que ela era atormentada? Olha que coisa mais triste que essa menina passou. O pai, um homem de 24 anos, pai dessas 3 crianças, ele estava numa situação muito difícil. Estava desempregado, não tinha casa própria, não tinha como sobreviver com essas crianças. Aluguel atrasado, tudo difícil. E um dia, quando eles saíram, a mãe, a Sandra, com as 3 crianças, deram uma saída. E quando voltaram, a Ludmila, ela era apaixonada por esse pai. Ela é a mais velha dos irmãos. Quando ela entra correndo para abraçar o pai, que ela entra no quarto, ela vê o pai morto. Ele havia se enforcado. A imagem dessa criança foi a primeira. Ela ia correndo para se atirar nos braços desse pai. E ele estava pendurado numa corda, tinha suicidado por causa da pobreza, por causa do desespero, de não ter como criar, como sustentar esses 3 filhos. E foi nessa tristeza, nesse desespero, que a Sandra, mãe das 3 crianças, da Ludmila, chegou até nós para deixar os 3 filhos conosco. E Deus nos deu a oportunidade de estar abençoando, ajudando essa mãe nessa fase difícil. E a Ludmila foi para o Lar Esperança, por ser uma criança muito triste, muito sofrida. Ela não conseguia tirar a imagem do seu pai, enforcado naquele quarto. E quando à noite eu me acordava com os gritos da Ludmila, e eu pensei, meu Deus, o que nós vamos fazer? Podia levar num psicólogo, mas a mãe já tinha tentado. Realmente era uma coisa assim muito difícil de lidar. E ela acordava gritando, eu ia lá, acalmava, abraçava, orava com ela. E quando Deus me deu a inspiração de criar um grupo de crianças do Lar Esperança, e nós começamos a ensaiar, adorar a Deus. O nome do grupo, Voz da Esperança. E eu percebi que a Ludmila gostava de cantar e tinha uma voz muito bonita. E nós começamos a ensaiar esse grupo. Começamos a preparar, porque eu falei, nós vamos gravar um CD para ajudar a manter o orfanato, porque nós não tínhamos ajuda do governo. Não tínhamos ajuda de igreja direto, não, irmãos. Nós tivemos
muita dificuldade para fazer esse trabalho. E conforme a gente foi ensaiando, a gente foi orando, a gente foi preparando os hinos para gravar o CD, eu percebi uma coisa. A Ludmila começou a dormir, não estava mais desesperada, brincava durante o dia, porque ela não brincava com as outras crianças. Na escola era quietinha. Ela era uma criança completamente atormentada pela dor e pelo medo. Ela tinha muito medo. Ela tinha medo de tudo. E eu comecei a prestar atenção. Que conforme a gente ia ensaiando, conforme a gente ia cantando, a Ludmila foi ficando liberta. Ela foi mudando, ela começou a brincar. Ela virou uma criança feliz, uma criança tão alegre. Era a menina mais risonha do Lar Esperança, irmãos. Realmente o louvor liberta. E eu tenho percebido que muitas pessoas que vivem o medo, que têm medo, ela tem um problema interno. Muitas pessoas evitam as companhias, evitam de gostar de pessoas, de se apegar a pessoas, porque foram pessoas que perderam, como a Ludmila perdeu aquele pai. Então ela evitava, ela não queria ter amiga, ela não se apegava a ninguém. A única pessoa que ela chegava perto, ficava quietinha do meu lado. E hoje a gente percebe que toda pessoa que tem medo, geralmente quando a gente perde alguém, quando alguém vai embora, quando alguém nos abandona, quando alguém nos deixa, nos troca por outra pessoa, ou quando alguém morre. Sabe, irmãos, é uma das piores experiências quando a gente perde alguém que a gente ama e vê morto, completamente inerte. Aquela boca que pronunciava palavras de amor, às vezes bronca, está ali paralisada. Acabou. A morte paralisou tudo e tenta nos paralisar. Porque quando eu perdi o meu esposo, aliás, eu uso essa palavra perder, mas não é a certa, não. Porque falando com uma mãe, a amada e querida pastora Magali, da igreja Monte da Santidade, uma mulher de Deus, ela perdeu o único filho, seu filho faleceu. E eu vim falar com ela, pastora, meu sentimento, seu único filho, somente ela tem uma filha e ele o único filho, mais velho, 22 anos, morreu num acidente, uma hora para outra. E eu vim tão comovida, e quando eu abracei, eu disse, pastora, eu sinto muito da senhora perder o seu filho. Ela disse, não, minha querida, eu não perdi. Deus guardou o meu filho. Deus guardou ele para mim. Eu entendi, minha querida, que a gente não perde. Nós salvos, os crentes, aqueles que acreditam no céu, na vinda de Jesus, não perde. Deus guarda para nós. E quando ela me disse isso, isso entrou no meu coração. E eu entendi que realmente quando Deus levou o Ivo, meu esposo, é porque Ele guardou, está guardado. E se você, meu amado, meu querido irmão, minha querida irmã, também teve a tristeza da separação, de ter deixado de existir aquela pessoa que você tanto amava.
saiba que você não a perdeu. Deus guardou para você. Na Bíblia está escrito que Deus tem prazer na morte dos seus filhos. E que Deus guarda antes dos dias maus. A gente não sabe o que ia acontecer. A gente não sabe, ninguém pode prever o que vai acontecer no futuro. Mas Deus conhece, Deus sabe. E Ele sabe por que Ele leva, Ele sabe por que Ele guarda. Porque Ele sabe, Ele conhece o amanhã que nós não conhecemos. Então, essa noite, nesse programa, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que está desesperada, que não consegue ficar sozinho, que está com medo, é como se tirasse o seu chão. Em nome de Jesus, cante louvores a Deus, ouçam louvores. O louvor liberta. E aqui está escrito: o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Porque o medo, irmãos, ele bloqueia a nossa fé. Por isso que a tendência a piorar, muitos estão depressivos, muitos estão solitários, muitos têm medo de voltar a ter um relacionamento. Porque pensa, acabou. Quando essa pessoa se foi, acabou para mim. Agora eu também só quero pensar em cumprir com os meus dias. E se Deus não tem esse propósito na sua vida? E se Deus tem outros planos na tua vida? Por favor, dê uma oportunidade para Deus. Para você não viver somente de lembranças de passado. Nós estamos vivos, nós temos que viver, nós temos que adorar, nós temos que ir para a igreja, nós temos que ser felizes com o que temos, com o que temos. E coloque no seu coração, dê uma chance para o seu coração, para você ser feliz, viver uma vida normal, não se isolar, não ficar chorando sozinho. Deus enxuga as nossas lágrimas, porque Ele é maravilhoso, Ele é a melhor companhia. Quando o Senhor levou meu esposo, eu também pensei assim, acabou. Não acabou, irmãos, porque o Espírito Santo que habita no nosso coração está aqui para nos confortar, nos consolar. Não estamos sozinhos, não somos pessoas na solidão, de uma saudade, de um amor que foi, que lindo, aconteceu. Foi muito bom os anos que viveram, mas agora acabou. Agora é uma outra jornada, é uma outra etapa de vida. E Deus tem falado comigo que muitas pessoas paralisaram as suas vidas quando perderam um ente querido. Que na verdade Deus guardou, você não perdeu. Para o mundo que não conhece Jesus, que não está esperando a sua vinda, perdeu. Nunca mais, mas para nós não. A Bíblia está escrito que nós vamos ver os nossos queridos, vamos nos conhecer. Então, em nome de Jesus, dê uma chance para o seu coração, para a sua vida, continuar. Não se isole, não fique sofrendo sozinho. Divida as suas cargas com as pessoas, com os irmãos, com a igreja, com a família. Em nome de Jesus, eu estou te pedindo isso. A Ludmila se agarrou ao louvor, aos hinos. Uma criança de 5 anos. Tinha a vida toda, hoje é uma mãe, tem 3 filhos, um casamento abençoado. Seguida ela entra, oi tia Sara, que saudades. Então, meus queridos, eu sinto de falar para você. O verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. A gente, ouvindo a palavra medo, pensa que é medo de escuro. Medo não, é medo
de se relacionar novamente. É medo de sair de casa, é medo de se decepcionar. Muitas irmãs, muitas queridas irmãs que eu converso, que seu marido abandonou, foi embora para viver com outra pessoa, ela se isola. Ela não abre o coração para um novo relacionamento, porque ela tem medo que o que aconteceu com o marido, com o primeiro, vai acontecer com o segundo ou quantos forem. E não é assim. Não é assim. Deus te ama e quer te ver feliz. E não quer te ver sozinho. Não quer te ver sozinha. Ele quer te ver abençoada, feliz, rindo, tendo uma vida normal. Faça como a Ludmila fez, uma criança se apegou a Deus, começou a cantar, começou a adorar. E hoje é uma linda mãe, uma mulher feliz na sua casa. E tinha tudo para dar errado na sua vida. Imagina o que ela passou. Então, meus amados, em nome de Jesus, eu sinto que Deus está falando com pessoas essa noite, que vai abrir o coração para ser feliz, para voltar a sorrir com muita alegria. O tempo vai tirar esse desespero, essa saudade. Você não vai esquecer, eu não esqueci, mas todo tormento, todo medo acabou. Porque o Espírito Santo preencheu todos os vazios, todas as minhas necessidades. O Espírito Santo dentro do meu coração fez morada permanente, como a Bíblia diz. Então, meus queridos, quero orar com você agora, em nome de Jesus. Receba essa palavra que saiu do fundo do meu coração. E o Espírito Santo que me usou para falar com você. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelo meu amado irmão. Eu oro pela minha amada irmã. Eu oro por essa criança, Pai, que está depressiva, que viu que foi abusada, que foi maltratada, humilhada, que está com medo de tudo e de todos. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora eu lhe suplico, eu lhe peço, como uma intercessora, Pai, por essa pessoa que se fechou, que se isolou, que está vivendo uma solidão com o Senhor. Essa pessoa ama o Senhor. Essa irmã ama o Senhor, mas se isolou de uma vida normal. Se isolou de novamente poder ser feliz ao lado de alguém. Ser feliz, abrindo o seu coração para todos, para a família. E tirando essa dor, dessa perda. Em nome de Jesus, Pai, preenche esse vazio agora. Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Interceda pelo meu irmão, interceda pela minha irmã. E que amanhã, quando ele acordar, quando ela acordar, ela possa achar as coisas mais lindas, as flores, o sol, o dia maravilhoso, porque Deus está habitando, Deus está fazendo um milagre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego essa família, eu entrego essas pessoas em suas mãos, e eu agradeço, porque eu sei que o Senhor ouviu a nossa oração. Senhor, eu oro em nome de Jesus agora com todos os meus irmãos que estão me acompanhando, Senhor, pelas eleições amanhã que vai acontecer. E que o Teu Espírito Santo interceda pelo Brasil, colocando a pessoa certa para abençoar o nosso país
e para que nós possamos ter liberdade de continuar falando deste amor, esse único amor que lança fora todo medo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Até segunda-feira, com o programa Cristo é a Resposta. E vamos fazer o sorteio para dar a vocês. Como entrou mais de 150 pessoas, eu vou sortear 3 CD. Que aí vai alegrar 3 pessoas, tá, queridos? Em nome de Jesus, um abraço carinhoso, na paz do Senhor.